Boa tarde, vamos dar continuidade à nossa disciplina de eletrônica analógica e hoje a gente vai comentar sobre os circuitos retificadores. A aula passada a gente viu sobre o quê? Sobre o circuito retificador de meia onda. E agora a gente vai ver sobre o circuito retificador de onda completa. Jéssica, qualquer coisa aí, se o áudio cortar ou alguma coisa, também fala aqui no chat que eu estou olhando pelo celular, tá bom? Então vamos lá. Relembrando, retificador de meia onda. Olhou uma rede, olhou aquela configuração ali do transformador, olhou um diodo e insere com uma resistência, eu já sei que eu tenho um retificador de meia onda, né? Então, o que é o retificador de meia onda? É aquele ali que a gente está vendo a imagem dele, e ele é composto por um único diodo acoplado na saída de um transformador e insere com uma resistência. Graças a essa configuração, após a passagem pelo diodo, observam-se somente semiciclos positivos, pois durante o semiciclo negativo, o que acontece? A tensão é nula. Então, a gente já viu isso na última aula. E aí a gente viu este gráfico, né? Que é justamente o comportamento do diodo. Então, aqui a gente tem a tensão de entrada, lembrando, né, o que a gente já viu. A tensão de entrada, ela é senoidal, não é? Como vocês já sabem, que é a tensão da rede senoidal, desse formato aqui de alternada. E aí, o que vai acontecer? Está aqui a configuração no meu retificador de meia onda. Quando eu tenho semiciclo positivo, ou seja, essa parte aqui, ó, o que vai acontecer? A minha corrente vai vir por aqui. Quando ela passa por aqui, ela deixa o meu diodo conduzindo, né? Meu diodo conduz. Quando o meu diodo conduz, ele se transforma num fio e a corrente passa. E o circuito fecha. Como aqui tem um terra e aqui tem outro, é como se fosse o mesmo terminal. É como se aqui tivesse um fio. Então, o circuito fecha e a corrente passa. Se o circuito fecha, então, qual é a tensão na carga? Qual a tensão nessa minha resistência? É a mesma tensão da fonte. Então, a tensão na carga, quando o semiciclo é positivo, é igualzinha a ela, mesma da fonte. O diodo está conduzindo. Quando eu vou agora para o semiciclo negativo, o que acontece no semiciclo negativo? Semiciclo negativo, a polaridade da minha tensão inverte e a minha corrente ela deixa de vir por aqui, ela vai por aqui, ó. Quando ela vai por aqui, o que acontece com o diodo? Ele abre. Por que ele abre? Porque o diodo não conduz nesse sentido. O diodo é um semicondutor que ele é unilateral, ele conduz em apenas um sentido. Quando a corrente vem pelo outro lado, ele não conduz. Se ele não conduz, ele se transforma no circuito aberto. Se este circuito está aberto, gente, não tem corrente. Se não tem corrente aqui, ó, passando por esse circuito, qual é a minha tensão na carga? É zero. Por quê? Porque a tensão numa resistência é a resistência vezes a corrente. Se a corrente é zero, a tensão também é zero. Então, por isso que aqui é zero. E depois continua o mesmo ciclo. Outra coisa que ele deu aqui foi a tensão no diodo. Então, como é que é essa tensão no diodo, gente? A tensão no diodo, se ele está conduzindo, a gente já sabe. Se ele está conduzindo, ele se comporta como um fio, ele se comporta como um curto, e a corrente a tensão é a corrente. A tensão é zero. Bom, a tensão é zero. Porém, quando ele está aberto, o que acontece? Ele está ligado à fonte. Então, se ele está ligado à fonte, significa que ele apresenta a mesma tensão da fonte, que neste caso é negativa. Então, aqui é negativo. Depois, zero de novo, negativo de novo, zero de novo, negativo de novo. Enfim, o ciclo se repete até o final. Então, esse aqui foi um lembrete, né, do retificador de meia onda. O retificador de meia onda, ele se comporta desse jeito. No final, eu tenho a minha saída retificada. Percebam, por que o nome é retificador de meia onda? Porque quando eu tenho na minha entrada, eu tenho isso aqui, ó, lembra? Uma entrada senoidal. E na minha saída, o que eu vou ter?
ele retificado, ele cortado, apenas o semiciclo positivo. Isso caso o diodo esteja normal, como a gente olha. Se ele estiver invertido, a gente vai ter a parte de baixo, que a gente fez um exercício desse jeito, lembra? Pois é. Então, por isso que o nome é retificador de meia onda, porque fica só metade da onda aqui. E aí, a gente vai ver hoje o quê? Primeiro, a gente vai falar do retificador de meia onda com filtro capacitivo. Nós vamos saber o que é isso. A diferença, gente, quando eu tenho retificador de meia onda com filtro capacitivo, é o quê? Eu tenho um capacitor, olha só. Esse aqui é o símbolo do capacitor. Então, eu tenho este capacitor a mais no meu circuito. Ó, percebam que se eu tirar isso aqui, eu tenho um retificador de meia onda normal. Quando eu tenho com filtro capacitivo, eu tenho um capacitor em paralelo com a minha resistência, certo? E aí a gente vai ver o que isso significa, o que isso faz no meu circuito de retificação. Então, gente, a função do capacitor é fazer o quê? Diminuir o ripple. Professor, o que é ripple? Ripple, gente, é ondulação. Porque quanto menor for o ripple de tensão de saída de um retificador, melhor será a sua qualidade. Agora vamos entender por que ele está falando isso. Prestem atenção. Quando eu tenho um retificador de meia onda, o que me importa é o que sai, certo? Eu tenho a minha entrada, uma entrada sinoidal, e eu quero alguma coisa na minha saída. O que eu quero na minha saída? Eu quero aquele gráfico, esse aqui, ó. Eu quero vai, zero, vai, zero, vai, zero. Só, gente, que de fato o que me importa é a média. Então, de fato, o que me importa é isso aqui, né? É a média desses valores aqui. Então, percebam, quanto menos ondulatório isso aqui for, quanto mais próximo isso aqui for de uma reta, né? Maior vai ser essa minha tensão que eu vou ter de saída. Essa média, essa tensão média de saída. Deu para entender? Olha aqui, ó. Então, quanto menor for isso aqui, ó, o ripple, quanto menor for essa ondulação, quanto mais ela se aproximar de uma reta, melhor para mim, porque melhor vai ser a qualidade da minha tensão de saída. Ela vai ser maior. Certo? Então, gente, olha só. Para uma tensão retificada de meia onda, se o valor de pico for muito maior do que o ripple, este pode ser estimado aproximadamente por. Então, eu queria que vocês anotassem esta fórmula, porque ela é importante. Que fórmula é essa? É a fórmula da tensão de ripple, tensão de ondulação. Qual é o valor dela? Valor de pico dividido pela frequência, multiplicada pelo capacitor, multiplicada pela resistência na carga. Então, anota aí rapidinho. Tensão de pico dividido pela frequência, multiplicada pelo capacitor, multiplicado pela resistência. O que a gente vai fazer? A gente vai entender como que esse capacitor ele faz isso. Professora, eu não estou entendendo como que um capacitor vai diminuir essa saída, essa ondulação aqui. Como que ela vai fazer? Como é que ele vai fazer isso? Então, preste atenção. Olha só o que acontece. Vocês estão vendo aqui, ó, esse aqui é um circuito quando eu tenho um filtro capacitivo. Percebam que agora ele está aqui atrás, isso não importa. Porque se ele estiver em paralelo com a resistência, não importa se ele está aqui ou aqui. É a mesma coisa, tá? Ele está em paralelo e pronto. Então, olha só. Como que esse capacitor ele faz isso, gente? Ó, vou explicar para vocês. Eu vou tentar ver se eu consigo ser bem clara. O capacitor, gente, ele nada mais é do que um armazenador de energia. Então, o que acontece? Quando essa tensão aqui na carga, ó, quando ela passa aqui por ele, o capacitor ele faz o quê? Ele se carrega. Ele carrega. Passou a corrente aqui, ele carrega, consome, 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 consome. Quando essa tensão ela começa a diminuir, essa tensão que ela é entregue aqui, ó, a tensão do circuito, quando ela começa a diminuir, o que acontece? O carregador, que é o capacitor, ele está carregado com energia. Então, ele segura, entendeu? A tensão que vai ficar aqui, ó,
na resistência, como ela está em paralelo com a do capacitor, ele segura essa tensão. A tensão de entrada continua aqui, ó, diminuindo, 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 diminuindo. Só que o que acontece? O capacitor segura, ele tem uma energia armazenada. Então, ele não vai descer total aqui, ó. Ele vai ficar por aqui, ó. Então, quando ele está quase descarregando, quando ele chega bem aqui, o que acontece? Já é o tempo que a minha tensão ela já foi lá embaixo e ela já está voltando. Então, ele sobe de novo. Carrega, 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 junto com a tensão de entrada. E depois, o que acontece? A tensão de entrada vai começar a baixar. Só que a minha saída vai baixar? Vai, mas bem devagar. Por quê? Porque o capacitor está com energia e ele está fornecendo energia para essa resistência. Por quê, professora? Porque está em paralelo. Quando eu tenho duas resistências, duas cargas em paralelo, elas têm a mesma tensão. Então, a tensão da resistência é a mesma tensão do capacitor. Então, ele segura e vai descarregando, vai descarregando, vai descarregando, vai descarregando. É o tempo que a tensão já foi lá embaixo e já subiu de novo. E aí ele carrega novamente. E é com isso que o ripple, ou seja, essa ondulação, ela faz o quê? Diminui. Deu para entender? A função do capacitor. A função do capacitor é segurar, ela armazenar essa energia para quê? Para ela fornecer para a carga, para ela aguentar mais um pouco. Agora percebam que quanto menor for essa ondulação, quer dizer que melhor é o capacitor está segurando mais energia ainda. Então, isso aqui, ó, deixa de ficar assim, ó, para ficar praticamente reto. E é o que você quer, né? Que seja melhor a qualidade da saída da sua carga. Então, gente, esse é o retificador com filtro capacitivo. A gente não vai adentrar muito nesse assunto, mas eu queria que vocês soubessem como ele funciona e para que serve um capacitor, né? Agora a gente vai ver o retificador de onda completa. Então, o retificador de meia onda, ele pega a onda, né? E parte como se ele partisse no meio. E aí eu só fico com uma parte do semiciclo. E agora, professora, o que é esse retificador de onda completa? Como é que eu vou fazer isso? Se eu pego uma tensão CA, eu transformo em tensão CC, e a tensão CC ela tem uma polaridade só. Então, vamos ver como é que ele funciona. Então, ó, um retificador de onda completa, ele é formado por dois diodos. Nem todos, né? Mas esse que a gente vai falar primeiro é. Então, ele é formado por mais de um diodo. Eu vou até botar assim. Aproveitando, portanto, os dois semiciclos da tensão sinoidal da rede. Em consequência, o que acontece? O valor da tensão contínua na carga, ele aumenta e o ripple faz o quê? Diminui, que é o que a gente quer, menos ondulação, em comparação com o circuito de meia onda. Então, o meu circuito de onda completa, ele já tem uma saída mais melhor, vamos dizer assim, uma qualidade um pouco mais alta. Então, nos retificadores de onda completa, a conexão dos diodos pode ser feita de duas maneiras, resultando em dois tipos de retificadores de onda completa com algumas características que diferenciam uma da outra, que é o retificador de onda completa com center tape, que é o que a gente vai ver primeiro, que a gente chama com center tape ou derivação central, e o retificador de onda completa em ponte, que é o mais famoso. Então, primeiro a gente vai ver o retificador de onda completa com center tape ou com derivação central. Vocês podem achar por aí com esse mesmo nome, essa mesma nomenclatura. Então, olha cá, olha aqui, gente, como ele é. Olha aqui como ele é. Eu tenho, como sempre, como todo retificador, tenho a rede, que está ligada aqui, ó, num transformador. Só que aqui, o que acontece? Eu tenho um terra bem no meio, por isso que ele é chamado de derivação central, center tape, porque bem no meio eu tenho uma divisão da minha tensão de saída. Então, eu vou ter uma tensão aqui em cima e outra tensão aqui embaixo, certo? E aí, o que vai acontecer? A gente vai já ver como é que ele funciona. Ó,
Este tipo de retificador utiliza um transformador com tomada central, center tape, a tomada central. Então, os diodos são ligados em cada uma das saídas opostas ao center tape e, como resultado, a gente tem tensões defasadas de 180 graus entre si. São tensões com polaridades diferentes. A gente vai já olhar como é que funciona. Ó, vou mostrar bem aqui para vocês. Deixa eu botar aqui na canetinha. Deixa vermelho. Olha aqui, o que que acontece? Quando eu estou usando aquela parte do semiciclo positivo da minha rede, o que que vai acontecer? Tá vendo que aqui eu tenho mais, né? Tá de cabeça para baixo. Pronto. Essa polaridade aqui, ó, eu tenho mais. E aqui eu tenho menos. Quando eu uso essa polaridade aqui, o que que acontece? Eu vou entregar essa mesma polaridade. Então, aqui vai ser mais. E aqui vai ser menos. E aí eu tenho meu ponto comum das minhas duas fontes de tensão. Então, olha só, gente. Se aqui é mais, ó, o que que vai acontecer aqui? Vai ser menos. Se um é mais, o outro é menos. E se aqui já é menos, ó? Aqui vai ser o quê? Mais. Então, essas aqui são as polaridades das minhas fontes secundárias, que são as fontezinhas que vão ficar abastecendo o circuito aqui. E o que que vai acontecer? Tá vendo como tá desse jeito? Então, a minha corrente, ela vai vir por aqui e vai passar aqui. Lembra que aqui tinha um diodo? Desse jeito? O que que aconteceu com esse diodo no semiciclo positivo? Ó, por aqui, ó, ele vai conduzir, a corrente vai passar por aqui e vai vir direto para a carga, fechando o meu circuito. Ó, esse ponto e esse ponto são iguais, então meu circuito fecha. Minha corrente passa, meu diodo conduz, minha corrente passa e eu tenho tensão na minha carga, certo? Nesse mesmo momento que essa minha corrente lá vem por aqui, nessa fonte, na outra fonte, o que que acontece? Na outra fonte, ela vem por aqui, ó. Ó. E como estava o meu diodo, lembra? Ó, o meu diodo estava desse jeito. Então, na hora que essa corrente passa por aqui, o que acontece com esse diodo? Ele abre. Então, é por isso que ele não funciona aqui, ó. Então, vamos ver aqui a borracha, que eu vou apagar, ó. O meu diodo fica aberto. Então, por aqui vai passar alguma corrente? Não vai. Por aqui não vai passar corrente nenhuma. Então, o meu circuito vai funcionar só por aqui por cima. Certo? Então, eu vou ter tensão na carga? Vou, porque ele vai vir por aqui e eu vou ter tensão na carga. Qual é o valor dessa tensão na carga? É essa mesma tensãozinha que está alimentando o circuito, por aqui, ó. Certo? Deu para entender? A gente vai ver agora o que vai acontecer quando o semiciclo for negativo. Então, olha só. Quando eu trocar a polaridade da minha fonte na rede, a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Então, aqui vai ser negativo e aqui vai ser positivo. Agora, vamos lá. Se aqui é negativo, aqui vai ser o quê? Positivo. Se aqui já é positivo, então aqui vai ser negativo. Então, as minhas fontes vão se comportar dessa forma. Então, se eu tenho aqui ó, o meu negativo, a minha fonte, a minha corrente, ela veio por aqui. Lembra como estava o meu diodo? Assim. Se a corrente vem por aqui, o que que acontece? O meu diodo não funciona e o meu circuito abre. Se o meu circuito abre, eu não passo corrente por aqui. Então, aqui vai ficar sem funcionar, aberto aqui, ó, desse jeito aqui. Vamos ver por baixo agora o que que vai acontecer. Olha só a minha corrente aqui, ó. Ela vai vir por aqui. O meu diodo estava desse jeito aqui. Ele vai conduzir? Vai. Ele vai conduzir, vai se transformar num fio. A minha corrente vai passar, vai vir por aqui e vai abastecer a minha carga. Então, eu vou ter tensão na minha carga,
Vou. Que tensão é essa? A mesma fornecida por essa minha fontezinha aqui. Deu para entender? O que eu quero que vocês entendam? Que em toda polaridade positiva ou negativa, quando um diodo estiver aberto, o outro vai estar fechado. Quando um estiver fechado, o outro vai estar aberto. O que isso significa? Que eu sempre vou ter a corrente na minha carga. Então, é isso que vai diferenciar o meu circuito de retificador de meia onda com o meu circuito retificador de onda completa. No meu circuito retificador de meia onda, ora eu tinha tensão na minha carga, ora eu não tinha. Ora eu tinha corrente nessa carga, ora eu não tinha. Agora, quando eu tenho o meu retificador de onda completa, eu sempre tenho corrente na minha carga. Então, esses dois diodos, eles funcionam de tal forma que quando um não está funcionando, o outro está. Quando um não está, o outro está. E o que acontece? A minha carga sempre tem corrente e, portanto, ela sempre tem tensão. Deu para entender? Essa é a diferença básica de um para o outro.